Amigos da ADDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, nós estamos aqui com mais um trabalho em relação a um projeto que lançamos aqui de divulgação da doutrina espírita através de temas à luz da doutrina espírita. E hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo em nossos estúdios o Alceu Germano Sestino, que é trabalhador do Centro Espírita Espírito Consolador. Obrigado, Alceu, pela tua presença, por você ter aceitado o nosso convite. E eu passaria a você a palavra para que você possa fazer as suas considerações iniciais. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema que é muito caro para mim, trazendo um pouquinho da nossa experiência lá no Consolador. Esse tema que a gente escolheu para hoje é o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, né? E a gente vem trabalhando já há algum tempo com esse tema e a gente tem obtido alguns resultados bastante interessantes. Ok. Alceu, como nasceu a ideia de estudar o Novo Testamento no Centro Espírita Consolador? Então, nós tínhamos e temos ainda um grupo Consolador que iniciou estudando, fazendo um trabalho de iniciação da doutrina espírita. Esse trabalho era, na verdade, um trabalho no estudo do Livro dos Espíritos. Nós passamos 8 anos estudando o Livro dos Espíritos. Nesses 8 anos, a compreensão do grupo a respeito da doutrina espírita foi crescendo paulatinamente, até que a gente conseguiu um conhecimento razoável da doutrina. Depois de 8 anos, nós sentamos e vamos decidir então o que nós vamos passar a estudar agora. E o tema, para nossa surpresa, o tema que o grupo decidiu estudar foi o Novo Testamento. Então depois eu passei a pensar nisso. Eu falei, por que será que depois de estudar o Livro dos Espíritos, o nosso grupo decidiu estudar o Novo Testamento? E a minha interpretação disso é que é impossível a gente ser espírita, cristão, sem conhecer a vida e a obra de Jesus. Então foi uma decisão do grupo e a partir do dia 14 de janeiro de 2013, nós iniciamos então esse estudo. E esse estudo tem sido um estudo muito frutífero para todos nós, porque realmente a gente percebeu que a gente tinha muito pouco conhecimento da vida de Jesus e como a vida de Jesus impacta em todos nós, como isso muda o nosso caminho e nos direciona para uma reforma íntima mais completa. Ou seja, nós conseguimos com isso fazer um espiritismo mais puro, mais verdadeiro para nós. É claro que muitos outros já alcançaram um grau muito bom de crescimento dentro do espiritismo, mas para o nosso grupo tem sido muito importante. Ok, como a FEB e outras entidades federativas de unificação do movimento espírita veem no estudo do Novo Testamento? Bom, a FEB e as entidades de unificação do movimento têm nos apoiado muito. Realmente a FEB recomenda o estudo. Mas nisso também tem uma história muito interessante, sabe, Márcio? Porque não começou com a FEB, não começou esse estudo com os movimentos de unificação. O que realmente fez com que esse estudo acontecesse, no meu entender, foi a espiritualidade maior. Porque a gente começou a observar que o interesse por esse estudo começou a acontecer em diversos centros, em diversos lugares do país e simultaneamente, sem que esses centros estivessem conversando entre si. Então eu posso citar algumas coisas. Esse livro é um livro que é um compêndio de toda a experiência do Grupo Espírito Emmanuel em Belo Horizonte, que por muitos anos estudou o Novo Testamento. Talvez tenha sido o protagonista de todo esse movimento. E então esse estudo foi coordenado pelo Honório Onofre de Abreu, lá em Belo Horizonte, e o livro então foi o primeiro que eu tenho notícia que dentro do movimento espírita tem abordado diretamente o Novo Testamento. É um livro que comenta passagens do Novo Testamento e faz uma abordagem bastante profunda
sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista histórico também, fazendo com que a gente tenha uma compreensão muito melhor do Novo Testamento. Depois disso, vários livros começaram a ser editados. Então, a gente pode citar alguns, é claro que eu vou me esquecer de outros, mas nós temos, por exemplo, na Paraíba, o professor Severino Celestino da Silva, que em 2012 publicou 2 livros muito interessantes, que eu posso citar aqui, Analisando as Traduções Bíblicas, e o outro, o Evangelho do Cristianismo Primitivo. O que é interessante é que o professor Severino, que é formado como odontólogo, e é mestre, doutor e professor da Universidade Federal da Paraíba, na João Pessoa, ele é um grande especialista em judaísmo. Inclusive, ele é um conhecedor profundo da língua e da cultura hebraica. E ele fez, então, pesquisas dentro da cultura do judaísmo para fazer com que a gente compreenda o que acontecia na época de Jesus, como que era a visão nossa na época de Jesus. Isso aconteceu em 2012 na Paraíba. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, em 2012, nós temos em Cuiabá o professor Alírio Cerqueira Filho, que é médico psiquiatra, especialista em terapia transpessoal, e ele escreve um livro chamado Parábolas Terapêuticas. Nesse livro, ele comenta as parábolas de Jesus, mostrando a importância disso na alteração do nosso caminho, da nossa vida pessoal. Então, o livro do Dr. Alírio é um livro também muito profundo, muito interessante, e acontece que ele é editado em 2012. E o Dr. Alírio é de Cuiabá. Muito bem, em 2013, a FEB resolve publicar a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que é magistrado em Minas, e que então faz a primeira tradução feita por um espírita do Novo Testamento. Ele faz os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Isso acontece em 2013. O Dr. Haroldo é também egresso do Grupo Espírita Emmanuel de Belo Horizonte. Então, aí é feita essa tradução, que não é uma tradução que choca muito com as outras traduções, afinal, o texto básico é o mesmo, mas que traz para nós espíritas uma visão mais clara daquilo que é o Novo Testamento. Em 2013, então, a FEB já publica isso e cria dentro da FEB o NEP. O NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Então, a FEB oficializa vamos dizer assim, um incentivo ao estudo do Novo Testamento. A partir daí, esse grupo, o NEP, é criado dentro da FEB. Eu já tive a oportunidade de estar lá e conversar com o seu coordenador, e eles então começam a fazer estudos do Novo Testamento lá dentro da FEB e a difundir a ideia de que era necessário então que as entidades federativas passassem a fazer, a estimular os centros espíritas a estudar isso. Várias federações criaram seus próprios NEPs e muitos centros do Brasil então passaram a ter estudos sobre o Novo Testamento. É muito interessante que esse movimento que começa dentro dos centros tenha chegado à federação e a federação então tenha patrocinado isso para todo o país, né? Realmente foi inclusive o NEP passou a publicar uma revista chamada Luz Divina, e essa revista está na página da FEB. Essa revista traz muitas informações, também coordenada pelo aluno Dutra Dias, mas que também tem o Simão Pedro como um grande contribuidor. Então foi realmente, como diz Jesus no Evangelho, né, que a consciência do Evangelho, ela vem como um raio que vem do Ocidente até o Oriente, acontece de uma vez só, né? E eu acho que a consciência da necessidade do estudo do Novo Testamento foi assim também dentro do movimento espírita. É muito bom, realmente o Evangelho é tudo para nós, né? Nós somos o cristianismo revivido, né? Exatamente. Por que Kardec optou por comentar alguns trechos dos Evangelhos e agora se busca o estudo do Novo Testamento? Pois é, sobre isso eu tenho uma opinião pessoal. Não existe nada escrito definitivamente sobre isso, mas eu tenho uma opinião pessoal. No meu modo de ver, o que aconteceu?
quando Kardec nos traz a doutrina espírita, existia já na época 1500 anos de teologia e dogmática católica sobre o texto bíblico. Então era impossível para os homens daquela época, os homens e mulheres daquela época, compreender o texto bíblico sem a conotação católica que existia na época da revelação espírita. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, quando se dizia em 1853, 1857, o Espírito Santo, o que se entendia, alguns entendiam o Espírito Santo como se fosse uma pomba, né? Outros, mais estudiosos, entendiam o Espírito Santo como uma pessoa da Santíssima Trindade, uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas muito pouca gente, acho que apenas aquele grupo inicial de Kardec lá em Paris, que conseguia entender o Espírito Santo como um colegiado de espíritos responsáveis pela condução da civilização humana na Terra. Então, era muito difícil, dentro do Espiritismo, a gente falar em Espírito Santo naquela época. Existem outros exemplos. Por exemplo, a questão da ressurreição. Há de se compreender que realmente em alguns pontos da Bíblia, quando se fala em ressurreição, é a visão católica da ressurreição. Mas existem outros pontos nos quais o que está se falando, na verdade, é de reencarnação. Mas, na época de Jesus, era impossível, na época de Kardec, era impossível que as pessoas compreendessem que na época de Jesus o que se falava era de reencarnação. Porque 1500 anos disso tudo, a teologia dogmática católica. Então, o que Kardec decidiu fazer? Ele pensou alguns textos da Bíblia e colocou ali a interpretação e a visão espírita sobre aqueles textos e depois as mensagens dos espíritos. Com isso, ele começa a quebrar o paradigma de uma visão unificista, vamos dizer assim, da teologia que existia na época. E, a partir daí, os espíritas começam a estudar a Bíblia com uma outra visão, né? Começam a estudar através do Evangelho segundo o Espiritismo e compreender o que é a visão espírita da Bíblia. Só que, vejam bem, 1500 anos de teologia católica na época da revelação espírita. 150 anos depois da Revolução Espírita, eu acredito que a espiritualidade tenha entendido, ou seja, 10% do tempo, que o Espiritismo já estava amadurecido para compreender profundamente a lição bíblica. Ou seja, eu, por exemplo, sou a terceira geração de espíritas da minha família, filho e neto de espíritas. Então, eu acredito, por exemplo, na minha visão, que eu não tenha muita contaminação da Igreja Católica na minha visão, nem das outras igrejas cristãs. Então, assim como aconteceu comigo, eu acho que aconteceu com muitos espíritas, que ao lerem a Bíblia, já liam com uma visão espírita. Então, depois de 150 anos de movimento espírita, eu acredito que nós já estávamos prontos para compreender com profundidade todo o texto bíblico. E a espiritualidade achou por bem que a gente deveria começar, então, a estudar a Bíblia mais atentamente, para que a gente pudesse fazer uma reintrodução da nossa doutrina como uma doutrina verdadeiramente cristã. Eu acho que foi assim. Porque tudo vem a seu tempo, né? Exatamente. Qual a parte do Novo Testamento você considera de fundamental importância para a compreensão da doutrina espírita? Sem dúvida, a parte que para mim é o pilar da doutrina do cristianismo e, consequentemente, da doutrina espírita, é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está muito bem colocado entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de Mateus. No Sermão do Monte, Jesus faz um resumo da sua visão de mundo. Jesus, no Sermão do Monte, inicia com as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, ele coloca que tudo aquilo que parecia ser forte e importante para os homens da sua época, para o judaísmo da sua época, na verdade era fraqueza. Ele quebra o paradigma do judaísmo nas bem-aventuranças. Ele mostra, por exemplo, só para a gente citar uma das bem-aventuranças,
Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ora, todos os homens da época de Jesus imaginavam que a gente só iria possuir a terra através da guerra. Então, como que os pacíficos iriam possuir a terra? Não é verdade? Então, Jesus quebra vários paradigmas ali nas bem-aventuranças. Depois, ele nos conclama, os seus discípulos, do trabalho, de uma forma magnífica. Finalmente, ele nos dá conselhos. Conselhos que valiam há 2000 anos atrás, que ainda valem hoje, que sempre valerão para todos nós. Conselhos importantíssimos, que se nós utilizássemos apenas esses conselhos para fazer a nossa reforma íntima, a gente já teria feito uma coisa maravilhosa. Se não me engano, foi Gandhi que citou que se a gente desprezasse toda a obra cristã, mas se concentrasse apenas no Sermão do Monte, a gente já compreenderia o cristianismo. Então, foi um discurso maravilhoso de Jesus, e nesse discurso ele coloca toda a sua visão de mundo e coloca com clareza a sua missão na Terra. E a sua missão é muito importante que a gente diga qual que era a missão de Jesus. Deus não era mais para ser temido, Deus era para ser amado. E como que a gente demonstrava o nosso amor a Deus? Através do amor ao nosso próximo. Essa era a principal contribuição que Jesus veio trazer para a história. Corrigir o desenvolvimento da humanidade que estava indo para o trilho errado. Ou seja, os homens da época de Jesus, os representantes do judaísmo, estavam usando o judaísmo como instrumento de dominação do povo. Ou seja, como poder do homem sobre o homem. Jesus veio falar, não é assim não é nada disso. A revelação divina veio para libertar o homem, para fazer o homem um agente de si mesmo, e não para ser dominado por outros homens. Enfim, é uma passagem maravilhosa que eu recomendo a todos que estudem, porque a gente deveria, na verdade, ler o Sermão do Monte pelo menos uma vez por semana. Alceu, vocês que já estudam o Novo Testamento há 3 anos, poderiam dizer qual o objetivo e o benefício oriundo do estudo do texto bíblico? Eu posso dizer o seguinte: o objetivo maior do estudo, na verdade, é conhecer Jesus. A gente não consegue conhecer Jesus sem estudar o Novo Testamento. Conhecer a obra, a missão de Jesus, as características pessoais de Jesus, colocar isso tudo naquela época, conhecendo um pouco da política, da sociedade, da economia da época de Jesus, para depois entendermos o que Jesus fez pela filosofia também, como ele alterou a nossa maneira de ver o mundo, porque ele foi o maior representante da vontade divina na Terra. Então, assim, conhecer a obra de Jesus é importante para todos nós, é imprescindível, na verdade. Então, eu diria que o maior objetivo do estudo do Novo Testamento é conhecer Jesus. Agora, quanto às consequências, que você colocou muito bem, eu diria o seguinte: a principal consequência é ser discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que ser discípulo de Jesus exige que nós sejamos perfeitos, e muito pelo contrário. Jesus conclamou os imperfeitos para conhecerem a sua doutrina e se tornarem discípulos dele. Jesus buscou homens que eram pescadores, homens simples como Pedro, pessoas do povo, mulheres como Maria Madalena, para serem seus discípulos. Jesus não buscou os doutores da lei, né? Buscou as pessoas comuns. Então, eu acho que depois que a gente estuda o Novo Testamento, o que a gente passa a buscar é ser discípulo de Jesus. Essa é a principal consequência. E essa consequência nos traz uma alegria muito grande para o coração. Existe uma parábola, uma das muitas parábolas de Jesus, que ele fala sobre a figueira seca. Essa parábola é interessante porque ela muitas vezes não é muito compreendida pelos cristãos. Essa parábola diz o seguinte, que Jesus estava passando por um caminho e estava com fome, ele e os discípulos. E ele então disse a um dos seus discípulos o seguinte: vai até aquela figueira e apanha frutos
para saciar a nossa fome. E o discípulo fala assim: mas Senhor, não é época da figueira dar frutos. Aí Jesus disse, né, que Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não podia dar frutos. Então, Jesus vai embora, e quando ele volta, passando pela figueira de novo, os discípulos olham para a figueira e a figueira está seca. E eles ficam maravilhados com aquilo. Então, aí muita gente fala assim: nossa, Jesus é muito mal, né? Porque só porque a figueira não deu fruto, fora de época para ele amaldiçoou a figueira, né? E não entendem que, na verdade, a forma de você interpretar a Bíblia é o Midrash. Então, você tem que buscar o simbolismo que existe por trás da história, né? E o simbolismo é muito bonito. O que se diz nessa parábola? Que nós, discípulos, temos o nosso trabalho na terra. Da mesma forma que essa figueira tem como trabalho produzir o filho. Nós também temos um trabalho. Ninguém veio para a terra passeio. Nós viemos para a terra, na verdade, por uma missão, ou por uma tarefa, ou para eliminar alguns dos nossos defeitos. Então nós temos um trabalho, como essa figueira tinha o trabalho de produzir o filho. No momento que você deve ter o seu fruto para ser colhido, se você não tem o fruto, o que acontece com você? Você seca, como a figueira secou. Então hoje a gente vê no mundo o problema da depressão, muita gente achando que a vida é inútil. E na verdade isso tudo vem de um sentimento de inutilidade, que você não está cumprindo o seu papel na terra. O que acontece? Quando você se torna discípulo de Jesus, isso é impossível. Você passa a cumprir o seu papel na terra completamente. Por quê? Porque com muita simplicidade, com muita singeleza, você entende que você é um instrumento na mão de Deus. Você é um instrumento de transformação da sociedade, pequenininho, humildezinho. Naquele seu microcosmo, você consegue fazer muita coisa em prol das pessoas que estão em volta de você. Simplesmente tendo a alegria de servir, que é o que Jesus pregava, né? Tendo a alegria de servir. É claro que isso não nos garante que nós vamos nos livrar de todos os problemas da vida. Jesus também falou que quem quiser segui-lo, que pegue a sua cruz e o siga, né? Então, nós vamos ter que passar por todas as dificuldades que todos os homens passam na terra. Mas a maneira como nós vamos encarar essas dificuldades é completamente diferente daquele que não conhece o Evangelho de Jesus. Então, a principal consequência é nos tornarmos discípulos de Jesus, é buscar servir, acima de tudo, compreender a nossa posição no mundo e fazer o melhor possível dentro da nossa posição no mundo. É isso. Ok, Elcio, realmente a gente agradece. Essa sua exposição realmente confirma aquilo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que segui-lo. E nesse instante eu quero agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui, e eu coloco a palavra para as suas considerações finais. Exatamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, né? Essa é a frase. Enfim, a minha consideração final é de que, por favor, procurem conhecer o texto bíblico, procurem estudar, entendam também ao ler o texto bíblico que não é uma historinha da forma como os ocidentais gostam, né? Tem um início, um meio e um fim, mas na verdade o texto bíblico ele é baseado num conceito chamado Midrash, que eu convido vocês a entenderem depois melhor o que significa, mas que busque o simbolismo por trás da história. Sempre existe um simbolismo, e esse simbolismo é o que nos transforma por dentro. É a mesma forma que Jesus utiliza nas suas parábolas. Por que Jesus utiliza parábolas? Porque as parábolas são um conhecimento que vem a conta-gotas. Então, assim, conforme a gente vai melhorando a nossa capacidade de compreensão, a parábola vai se abrindo para nós, vai se mostrando um conhecimento mais profundo. Então, da mesma forma, acontece com o texto bíblico. Não procurem questiúnculas. Mas será que Jesus andou mesmo em cima da água? Será que não andou? Será que ele tinha um corpo etéreo? Será que ele se transfigurou no monte? Não é isso. Cada história dessa tem uma interpretação muito profunda que atinge a nossa vida, o nosso ser íntimo. E esse é o verdadeiro objetivo do Novo Testamento. Então, nessas considerações finais, o que eu quero fazer é o convite
para todos os espíritas, para que busquem o conhecimento do Novo Testamento, porque ele nos transformará.